E aí, nono ano, bem-vindos a mais uma aula sobre ciclos biogeoquímicos. Esse vai ser o último ciclo que iremos ver e ele se chama ciclo do nitrogênio, certo? Eu coloquei aqui nesse esquema o nitrogênio como um N2. Isso vocês vão aprender mais quando estiverem no primeiro ano estudando química, tá? Isso aqui é uma sigla do nitrogênio. Eu vou falar da participação do nitrogênio na parte da atmosfera, onde temos os gases, e na parte da litosfera, onde temos a parte sólida, a crosta terrestre, certo? Olhem só, o nitrogênio, ele é o gás em maior abundância na atmosfera. Não é o oxigênio, alguém te enganou, né? O oxigênio ele tem aproximadamente 21% na atmosfera. O nitrogênio ele tem o quádruplo desse valor, quase 80%. O nitrogênio ele é um elemento que está em grandes quantidades na atmosfera porque ele não é utilizado pelos seres vivos, nem animais, nem vegetais. Ele é um elemento que é muito difícil de ser removido da atmosfera. Entretanto, temos eles associados a outros elementos como o oxigênio, como o hidrogênio, e que estão presentes em várias reações do nosso organismo. Olhem só. Existem algumas formas de fazer com que o nitrogênio ele saia da atmosfera e vá para o solo. Um desses processos se chama fixação. A fixação ela acontece através de raios que transformam esse nitrogênio em amônia. Isso mesmo que vocês ouviram. A amônia que fica presente no nosso solo. Já a biofixação é um processo que acontece através de bactérias específicas chamadas de rizóbiums. Essas bactérias, elas vivem nas raízes de legumes, como batatas, como cenouras, mandiocas, e tem o papel de transformar o nitrogênio da atmosfera em amônia, NH3. Esse é o primeiro processo, tá, gente? Lembrando que todos os processos que serão realizados na litosfera são processos que têm o auxílio de bactérias específicas. Então, aqui vamos conhecer o nome de algumas bactérias. Aqui temos as rizóbios, que fazem o papel de biofixação, transformando o nitrogênio em amônia. Agora temos a ação das nitrososomas e nitrosococos. Esses nomes são bem estranhos, né? Mas esses são os nomes dessas bactériazinhas que têm um papel fundamental na nossa natureza. As nitrososomas e as nitrosococos, elas transformam a amônia, presente na litosfera, em nitrito. Esse composto aqui, ó, gente, é um composto instável, ou seja, na natureza existe muito pouco, porque daqui ele já vira esse outro composto aqui, tá? Então, a amônia, ela sofre um processo chamado de nitrosação, pela ação de bactérias denominadas nitrososomas e nitrosococos. Belezinha? Um outro processo de obtenção de amônia é através da decomposição de seres vivos e vegetais. Quando esses animais e vegetais eles são decompositados por bactérias também, denominadas saprófitas, eles se tornam amônia, que por fim vai participar também do ciclo do nitrogênio. O nitrito, como eu falei, ele é instável, ele vai sofrer um processo chamado de nitrificação. Esse processo acontece através de uma bactéria chamada de Nitrobacter. Essa bactéria transforma o nitrito em nitrato, de NO2 para NO3. Pronto! Era aqui que eu queria chegar. A partir daqui,
Esse composto, o nitrato, ele pode sofrer um processo de desnitrificação ou um processo de assimilação. Esse processo de assimilação é como as plantas, no meio aquático, as algas, utilizam do nitrato na superfície da terra para obter nutrientes. E é assim que acontece. O nitrato é assimilado pelas plantas. Essas plantas transformam o nitrato em aminoácidos e nucleotídeos. Esses aminoácidos e nucleotídeos servirão de nutrientes para os seres vivos, nesse caso, um ratinho aqui, mas para os seres humanos também. Olha só o processo. Nitrato, assimilado pelas plantas, se tornou aminoácidos e nucleotídeos que serão fonte de energia para seres vivos, como animais, insetos, etc. O outro processo que o nitrato pode sofrer, que é a desnitrificação, é feito através de uma bactéria chamada de pseudossomas. Essas pseudossomas, elas transformam o nitrato em nitrogênio atmosférico. Vocês perceberam que aqui, ó, já estou retornando e fechando o ciclo? Porque aqui ele voltou para a atmosfera. Depois é fixado pela planta. Depois se torna amônia. Nitrato, pode ser assimilado ou sofrer desnitrificação. Então é isso, pessoal. Esse é o ciclo do nitrogênio. Eu quero que vocês assistam o vídeo e leiam a matéria também sobre um processo denominado eutrofização, que está relacionado diretamente ao nitrogênio. Beijo, beijo, tchau!